O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que tenta viver como mestre, amando como ele amou, servindo como ele serviu. E que bom que você está conosco nesta jornada transformacional dos discípulos de Jesus, que a cada dia tentam estudar a vida do mestre, se entregar, se submeter a ele, amando-o. E como você sabe, os discípulos de Jesus, os aprendizes do mestre aqui da comunidade, o Resgatador, eles possuem um lema que eles tentam viver. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus desejam viver, amando a Deus, amando o próximo e amando a si mesmos. Eu espero que você possa viver esse lema a cada dia. Bem, nós estamos nessa jornada do Evangelho de Lucas, experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Esse não é o único projeto que nós temos sonhado com a comunidade O Resgatador, mas é esse que nós estamos executando nesse exato momento. Nós teremos outros que eu vou começar a compartilhar e postar e disponibilizar a vocês. Mas um ponto importante é que nesse projeto Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, que já estamos há 9 semanas juntos, nós a cada semana temos um texto especial que tentamos memorizar. Um texto da leitura da semana. E o texto dessa semana encontra-se no livro de Lucas, capítulo 5, verso 27 e 28. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Sigam-me, disse-lhe Jesus. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Nós vemos aqui o que cada aprendiz de Jesus precisa fazer: seguir a Jesus, deixar para trás conceitos, deixar para trás comportamentos e assumir a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E esse é o processo que nós estamos tentando realizar aqui em comunidade do Resgatador. Esse processo, ele só é fruto do poder e da obra do Espírito Santo. Nós podemos, quem sabe, nos posicionar, tentar buscar uma melhor maneira para sermos expostos ao Espírito Santo, dedicarmos tempo ao estudo da palavra, em oração, em comunidade, mas aquele que realiza a obra é o Espírito. E é por isso que precisamos nos posicionar de tal maneira a cada dia para sermos impactados pelo Espírito. Precisamos nos entregar. E toda vez que fazemos isso, o que eu posso dizer para você é que nós somos abençoados por Deus, numa bênção de transformação, numa bênção que envolve graça, numa bênção que envolve misericórdia. E o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 16, tem um verso que a gente clama todos os dias. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Cristo está disponível. E Ele está para nos ajudar na nossa transformação, ajudar na nossa vitória a cada dia, mas para isso nós precisamos nos aproximar do trono da graça. E nós temos a possibilidade de nos aproximarmos do trono da graça ao irmos à palavra de Deus, ao buscarmos em oração. E Deus tem algo especial para você hoje. Não tenha dúvidas. A cada dia Deus tem uma palavra, tem uma ação, tem algo que Ele quer tocar a sua vida, que vai mudar o seu caráter, que vai mudar a sua visão sobre Deus, que vai mudar o seu relacionamento com Deus, que vai te dar um novo direcionamento para a vida. A cada dia Deus usa pessoas, eventos e circunstâncias para te conduzir a ser mais semelhante a Cristo Jesus.
mas para isso nós precisamos nos posicionar, nos submeter, nos entregar e vivermos de tal maneira que o Espírito Santo possa ter controle e também atuação e ação em nossa vida. Por isso, eu vou te dar um minutinho para você se preparar para esse momento especial do estudo da palavra. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E é um assunto um tanto interessante e importante para refletirmos. E para que você possa compreender de forma mais apropriada a mensagem de Deus para você hoje, tenha esse momento com Deus. Entregue-se a Ele e peça para que Ele fale a você. Tome esse minutinho e logo em seguida nós vamos orar e estudar os versos de 1 a 5 de Lucas capítulo 6. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Neste momento buscamos a tua graça, a tua misericórdia, para nos cobrir para esse dia e por toda a nossa vida. Precisamos da tua guia, ó Pai, para compreendermos a tua palavra. Precisamos da tua guia, ó Pai, para abraçarmos o teu desejo para a nossa vida. Nos abençoe, nos conduza e fala ao nosso coração. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, pegue sua Bíblia, encontre aí no seu tablet, no seu celular, ou quem sabe no seu computador, Lucas capítulo 6. Antes de lermos, vamos tentar descobrir onde estamos. E só lembrando que Lucas, esse autor da carta, ou desse evangelho que relata a vida de Jesus, ele está escrevendo esta carta, em primeiro lugar, para aqueles que não conhecem a Jesus. Ele é um companheiro de viagem de Paulo e vai pregando o evangelho com Paulo a lugares que o evangelho ainda não chegou, apresentando Jesus a pessoas que não ouviram de Jesus. Então, na sua história, na sua narrativa, um dos principais pontos é descrever quem realmente é Jesus. Não simplesmente o que ele fez ou deixou de fazer, mas a sua identidade. E ele tenta descrever essa identidade desde o capítulo 1 em todas as nuances. Mas aqui, de forma intencional e específica, ele usa isso, o início do ministério público de Jesus, para descrever quem é Jesus. E ele já colocou aqui que ele é um grande pregador, que ele é um grande mestre, que ele tem poder sobre os demônios, que ele tem autoridade sobre as doenças, que ele tem autoridade sobre a natureza, que tem autoridade sobre o pecado, que Jesus é aquele que investe em pessoas. E essa exposição da identidade de Jesus e da missão de Jesus, que nós lemos e estudamos, e de certa maneira lemos a cada dia, né? Lucas 4, verso 18 e o verso 19, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Que é esse roteiro que guia o seu ministério. O ministério do reino, no poder do Espírito.
que é um ministério que apresenta valores e princípios eternos, que apresenta o amor de Deus, que apresenta o senhorio, que apresenta a soberania de Deus. Mas, de certa maneira, essa exposição e quem é Jesus, ele começa a trazer conflitos. Conflitos com aquelas pessoas, os líderes religiosos da época. Conflitos com aqueles que sentiam no direito de interpretar a Bíblia e impor a Bíblia conforme as suas lentes. E nós vemos esse conflito com relação a Jesus falando que ele pode perdoar pecados. Depois nós vimos esse conflito, essa tensão entre Jesus e alguns líderes com relação a Jesus sentar e comer com pecadores. Depois nós vimos essa relação com o jejum. E hoje nós vamos ver essa tensão com relação à observância do sábado. E mais do que nunca aqui, nós precisamos ter em mente a missão de Jesus descrita em Lucas 4, 18 e 19. E tudo se aplica, mas em especial que é chegado o tempo do favor do Senhor. Aqui ele está declarando, e esse texto retirado de Isaías capítulo 61, né, e 58, o verso completo, ele se refere àquele ano jubileu, o ano da graça, o período da graça, aonde as pessoas iam vivenciar o perdão, a restituição, a reparação, a graça. E de certa maneira, o que nós vemos aqui no relato de Lucas capítulo 6, os primeiros versos, né, de 1 a 11, mas hoje em especial de verso 1 a 5, é como essa graça ela se revela no dia de sábado. Como Deus se apresenta no dia de sábado para estender a sua graça a nós. Sim, nós vamos ver que o sábado, ao ser encarado como um dia de graça, ele se transforma em umas boas novas para aqueles que são pobres, aqueles que são desfavoráveis. Que o sábado agora ele se torna um anúncio daqueles que são cativos de uma religiosidade. Como que o sábado agora, essa visão do sábado que Cristo apresenta é como se abrisse os olhos dos cegos. E que aqueles que são oprimidos pelo sábado agora são libertos. E aqueles que são oprimidos pela vida devem ser libertos pelo sábado, pela instituição do sábado e pela obra do sábado. Porque o sábado é um dia de graça, é a bandeira de Deus revelando a sua graça diariamente ou semanalmente. Então, é muito importante. E agora, então, vamos começar a ler o capítulo 6, tendo em mente essa grande imagem. Né? Lucas não está preocupado se devemos ou não devemos guardar o sábado. E é interessante como alguns tentam usar esse texto para puxar a sardinha para suas opiniões com relação ao sábado. Mas o grande ponto de Lucas não é se deve ou não deve guardar o sábado. Isso não é uma discussão que Lucas tem. Porque nós temos evidências, tanto aqui como no livro de Atos, que sim, o sábado ele é um memorial de Deus, da criação de Deus, do senhorio de Deus. A realidade é que o sábado é um dos assuntos teológicos mais profundos da Bíblia. É um dos mais complexos da Bíblia. E muitas vezes nós não compreendemos. E não será aqui numa pequena live que vai resolver essa situação. Mas o grande questionamento de Lucas não é se guardamos ou não guardamos o sábado. Nem como guardamos ou deixamos de guardar o sábado. O questionamento de Lucas é quem é Jesus. E o que nós vamos ver aqui é que ele é o Senhor do sábado. E o que isso significa? Mas vamos lá. Verso 1 do capítulo 6 de Lucas. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Jesus está caminhando no dia de sábado, os discípulos estão com fome. Os discípulos estão passando no meio de uma plantação. Eles começam a colher o cereal, remover a casca e agora comem os grãos.
Aparentemente, nenhum problema aí, né? Bem, essa não foi a visão dos fariseus. Alguns fariseus lhe disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Bem, os fariseus eles estão, de certa maneira, fazendo uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 34, verso 21. E eu espero que eu tenha o texto correto aqui. E aqui são as leis que Deus apresentou a Moisés. Leis estas que estavam descrevendo como o povo deveria agir. E leis bem claras, porque Deus estava falando para um povo que infelizmente estava destituído da sua dignidade, da sua capacidade mental, um povo em reconstrução. Eles passaram 430 anos ou 400 anos em cativeiro, eles foram escravos, eles estavam inseridos numa comunidade totalmente pagã, e agora Deus se relaciona da maneira que eles entendiam e podiam compreender. Mas nós vemos que o relacionamento de Deus com o povo de Israel e comunidade, ele se desenvolve ou ele se adapta à realidade que o ser humano se encontra. E acho que é muito importante nós entendermos não somente o que Deus fala, mas para quem Deus fala no seu contexto, porque isso vai apresentar a forma que Deus fala. Como que eu posso colocar? A maneira que eu falo com meu filho Christopher, de 5 anos, é diferente da maneira que eu falo com minha filha Olivia, de 8 anos. A Olivia já consegue dialogar, ela pode começar a compreender, raciocinar, ter questões de valores morais e de entender o que é melhor para ela, para o bem-estar dela. Então a forma que eu falo com ela, a forma que eu dialogo com a Olivia é diferente da maneira que eu dialogo com o Christopher. Não que o Christopher não tenha esses valores, mas esses valores estão em desenvolvimento. Porque o Christopher se encontra nesse momento da sua vida, a melhor maneira de eu me relacionar com ele, na maioria das vezes, é dando ordens claras. E o que nós vemos agora com a minha filha Olivia é mais um diálogo. E o que nós vemos Deus fazendo aqui no livro de Êxodo, de Levíticos, de Número, é Deus dando essas ordens claras, porque Ele está falando de uma maneira que aquele grupo conseguia entender baseado em quem eles eram, na sua estrutura mental, na sua estrutura de comunidade, na sua estrutura de povo, de entendimento de Deus, de quem era Deus. E isso precisa ser levado em consideração. E nós vemos Deus agindo de maneira diferente ao as pessoas amadurecerem na sua parte cognitiva, na sua parte pessoal, na sua estrutura pessoal. E isso é crucial, porque ao se dar uma ordem, existe um sentido, um objetivo em si. E muitas vezes a gente fica ao pé da letra da ordem e esquece o sentido da ordem, qual que é o significado, qual que é a razão de ter aquela regra. E é esse, acho que, um dos grandes dilemas dos fariseus e da discussão e de muitos cristãos hoje. É não levar em consideração essa questão de com quem que Deus está falando, né, na Bíblia, e qual que é a estrutura, o conceito de vida, de pessoa, mental, espiritual da pessoa. Jesus vai se comunicar de uma maneira que ele possa ser entendido. E aqui nós temos o verso 21, então Êxodo 34, verso 21 diz o seguinte: vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não devem trabalhar, mesmo na época de arar e colher. Então havia uma ordem clara com relação a isso, que o ser humano não deveria trabalhar, não deveria colher ou arar. E segundo a visão dos fariseus, aos discípulos colherem esses cereais, colherem a espiga, removerem a casca com as mãos e comerem os grãos, eles estavam trabalhando, arando a terra na parte da colheita. Eles entendiam esse processo como um processo de colheita.
E ele disse assim, não, baseado nessa interpretação, vocês quebraram, seus discípulos de Jesus quebraram a lei. Por que faz isso? Veja, eles estão atacando aqui não a Jesus, mas estão atacando os discípulos de Jesus. E esse é o contexto. E o contexto maior é por que eles estão tão preocupados com relação à lei. Lembrando, os fariseus, eles desejavam a vinda do reino de Deus. Eles queriam ver o reino de Deus. Claro que um reino diferente daquilo que Cristo veio apresentar. Um reino político, um reino social, com um rei aqui na terra. E eles entendiam que a chegada desse reino estava intimamente ligada a ser fiel a Deus e às suas regras. Logo, se o povo não estava obedecendo às regras de Deus, eles estavam impedindo que o reino fosse implementado. Então, a busca dos fariseus em observar as leis, e principalmente aqui a lei do sábado, não é por serem picuinhas ou maldosos, mas é uma visão equivocada do reino de Deus e como o reino de Deus vai ser implementado. O reino de Deus não vai ser implementado por cumprimento de regras, cumprimento de leis. O reino de Deus é implementado quando os aprendizes de Jesus vivem os valores e os princípios do reino. Não é você se distanciar da sociedade, se isolar da sociedade, viver uma vida monástica, que agora, porque você vive de tal maneira, o reino vai vir. E muitos ainda pensam que Jesus vai voltar quando vivermos nessa perfeição, os cristãos. Uma visão bem alinhada com a visão que eles tinham do reino. Jesus só vai voltar quando formos fiéis em todos os mandamentos, quando todas as pessoas observarem todos os mandamentos, sabe? De forma clara ou inferência, muitas pessoas pensam dessa maneira e querem agora impor regras para proteger as regras, para que possamos viver de uma forma perfeita, para que dessa maneira o reino venha. Então, uma ação com um objetivo bonito, mas equivocado na sua ação. E agora eles começam a questionar a observância do sábado e até, de certa maneira, a interpretação. Então, deveríamos ler Êxodo 34, 21, esse processo de comer para si próprio como um processo de colheita, coisa que a lei está falando. Veja, existe uma questão de interpretação. Quem que tem direito? Quem pode fazer a interpretação da lei? Quem estabelece as leis? E quem que decide se está certo ou errado? Tá vendo? A constituição aqui da situação, algumas nuances, é muito profundo e importante. E de novo, os fariseus entendiam que eles não estavam vivendo o reino ainda porque as leis não haviam sido observadas. Então, o que eles fizeram? Eles não somente destacavam as leis que precisavam ser observadas, mas eles criaram outras leis para proteger que a lei principal fosse quebrada. E dessa maneira, ao você proteger essas leis, você está protegendo a lei principal e logo vamos ser obedientes e logo o reino vai ser estabelecido. Uma visão totalmente equivocada. O reino não é estabelecido por obediência, o reino é estabelecido por amor. Verso 3. Jesus respondeu, veja, ele ataca os discípulos, mas quem toma, vamos dizer, a responsabilidade? Jesus. Não importa os ataques, quem os faça. No final do dia, Jesus vai tomar a responsabilidade. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Jesus não vai na discussão de Êxodo 34, 21. Jesus vai para 1 Samuel 21. E ele busca agora, na Bíblia hebraica, Davi. O que tem acontecendo em 1 Samuel 21? E quem sabe você pode ler depois. 1 Samuel 21, Davi tinha sido ungido para ser rei. Mas Saul quer matá-lo. Ele foge de Saul. E foge com alguns homens. Na sua fuga ele não teve tempo de se preparar.
com comida e algo desse tipo. E agora os seus homens estão com fome, os homens de Davi. Então Davi, ele era para ser rei, ele ainda não era rei, tinha sido ungido, está em fuga e com os seus homens que estão com ele estão com fome. Então Jesus fala assim, lembra daquela situação? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e deu também aos seus companheiros. Jesus puxa uma outra coisa santa. Se você lembra, no tabernáculo e depois até no templo que foi construído por Salomão, existia a mesa dos pães asmos, os pães sem fermentos. E esses pães, eles eram substituídos periodicamente. E o pão que saía do tabernáculo, o pão que saía do templo, ele precisava ser comido e só quem podia comer era o sacerdote. O pão era sagrado. Mas aqui Davi está fugindo. Ele chega ao sacerdote e fala: você tem comida? Você tem pão para os meus homens? Meus homens estão em necessidade. Eles precisam comer. E o sacerdote diz: não, nós não temos pães. Nós não temos comida. A única coisa que nós temos são o pão que a gente acabou de tirar e trocar. O pão que cabe aos sacerdotes comer. E o que o Davi faz? Ele pega aquele pão e alimenta os seus homens. Davi, ele quebra a letra da lei. Aquilo era só para os sacerdotes. Mas existia o verdadeiro sentido da lei. E que se resume à lei, o amor ao próximo. Existe alguém em necessidade. E se para os estudiosos da Bíblia da época de Jesus, Davi teve o direito, porque ele seria o rei e ele estava cuidando dos seus, então quebrar algo sagrado na concepção deles foi justificável. Jesus está dizendo para vocês: vocês não entenderam aquilo? O sábado pode ser sagrado. As regras são importantes para o sábado. Mas mais importante do que a letra da lei é o espírito da lei. Tem alguém com fome. E o homem não pode ser oprimido por causa de uma lei. Mas o homem precisa encontrar a liberdade e o cuidado por causa da lei. E aqui vem o verso 5. E de novo, a discussão de Lucas não é se Jesus deve guardar o sábado ou não, mas quem é Jesus. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Lembra que Jesus falou que ele era o Filho do Homem, que remete a Daniel capítulo 7, quando ele diz que pode perdoar pecados? O que Jesus fala é o seguinte: vocês estão interpretando errado. Pode ter a quebra da lei na sua interpretação, ou mesmo a quebra da lei segundo o que foi apresentado a Moisés, mas a razão não quebra, que é o amor ao próximo e cuidar do próximo. A essência da graça, a graça se manifestando a um necessitado, e agora o sábado é o dia para prover para o necessitado. E mais do que isso, o homem, o Filho do Homem, o juiz, aquele que define o que é certo e errado, o único que pode é Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Eu não sei se você conseguiu aqui entender o que Jesus está falando. Sabe, o sábado. O sábado, ele é um memorial que Deus é o Criador, que Deus é o Redentor, que Deus é o Senhor, que Deus é o legislador. Sabe, Deus deu ao homem, em Gênesis capítulo 1, e quando eu falo homem de forma genérica, homem e mulher, a responsabilidade de reinar sobre a terra. Mas a única razão que eles reinavam é porque Deus reina. E Deus tem autoridade como rei do universo de outorgar autoridade ao ser humano. Mas a cada semana
Deus colocou um memorial para que o homem pudesse lembrar quem é o verdadeiro rei. E porque o homem só reina porque Deus reina. E esse memorial é o sábado. Isso foi colocado em Gênesis capítulo 1. Você vai observar o sábado, descansar. Nesse dia você vai parar de reinar, porque quem reina é Deus. Nesse dia você vai parar de legislar, definir o que é certo e errado, porque quem reina é Deus, quem legisla é Deus. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está chamando para que eles lembrem de quem legisla o que é certo e errado é Deus. E que o sábado é uma expressão da graça de Deus. O que o homem fez para ser criado à imagem e à semelhança de Deus? Nada. O que o homem fez para receber esse mundo para governar? Nada. O que o homem fez para receber e experimentar o primeiro sábado, o descanso do Senhor? O que eles tinham feito que eles estavam cansados? Nada. O reino de Deus é o reino da graça. Sempre foi. Antes do pecado, depois do pecado e será para eternamente. O reino da graça, recebendo aquilo que não merecemos. E o sábado deve ser o memorial dessa graça. E nessa graça apresenta o amor ao próximo. Nessa graça, Deus apresenta quem Ele é e como Ele governa. E nesse momento que eu não vou trabalhar, que eu não vou produzir, que eu não vou colher, eu vou descansar na graça que Deus vai prover para todas as minhas necessidades. O sábado é um símbolo de confiança extrema em Deus, que a despeito se eu fizer ou não, eu vou ter, porque Deus provém. Você percebeu como o sábado ele é tão importante teologicamente e no relacionamento de Deus com o ser humano? É um relacionamento de graça, é um relacionamento amoroso, é um relacionamento de descanso, é um relacionamento de soberania, é um relacionamento de confiança que Deus provê. É um relacionamento que entende que Deus é o único a legislar. E Jesus está falando, eu sou o Senhor do sábado, eu sou esse Deus que define, que ama, que apresenta a graça. Eu sou o Criador do sábado, eu sou o Senhor do sábado. E você precisa experimentar o sábado da graça. Aqueles líderes experimentavam o sábado monástico, do que pode e não pode. Onde a observância do sábado era mais importante do que o cuidado ao ser humano. Onde a observância de regras que eles criaram, ou regras que Deus colocou e eles, de forma equivocada, interpretavam, iam contra a própria essência do sábado. O sábado é um dia de graça. O sábado é o dia de amor. É o dia de fazer o bem a alguém com fome. Vamos alimentá-los. Vamos prover para eles. Porque o sábado é Deus provendo ao ser humano. Deus, Jesus Cristo, Ele é o Criador e o Senhor do sábado. Ele não está anulando o sábado, ele está reforçando o sábado. Porque anular o sábado é anular a pessoa de Deus, é anular o senhorio de Deus, é anular a confiança em Deus, é anular que Deus é soberano e rei. Por isso o sábado é crucial na caminhada do ser humano. É por isso que o sábado ele precisa ser compreendido na maneira e na perspectiva bíblica. E eu quero dizer para você que eu não pretendo e não desejo guardar o sábado como as pessoas guardam. E esse sábado eu prefiro não guardar, mas eu quero guardar o sábado do Deus da graça. O sábado como apresentado no seu contexto bíblico, onde é o dia do amor para o amor.
aonde nós não fazemos ou observamos eles para recebermos o reino. Mas é o dia onde o reino se manifesta através do sábado. Deu para perceber a diferença? Eu não vou guardar o sábado para receber o reino, para ver a volta de Cristo Jesus. Eu vou observar o sábado para manifestar os valores e os princípios do reino de Deus. Que coisa linda. Que Deus possa te abençoar a você compreender a essência do sábado, que é um dos assuntos, como eu disse, um dos assuntos mais profundos e complexos da palavra de Deus. E que possamos vivenciar o Senhor do sábado, Jesus Cristo, o Criador, o único legislador, o único que pode dizer isso é certo ou isso é errado. Isso quer dizer que não cabe a você, não cabe a mim dizer você está fazendo da forma errada. Cabe a Deus julgar. E julgar no coração e as intenções. Mas nesse dia é o dia da graça. E é o dia para manifestar graça. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pela leitura e a compreensão da tua palavra. E suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar na observância do sábado, mas mais do que na observância do sábado, na celebração de quem é Deus e de quem nós somos. E no descanso na graça de Deus, que Deus irá prover, mesmo que eu não venha trabalhar, mesmo que eu não venha fazer, Deus cuidará de mim. Pai, que nós possamos compreender que o único legislador é Deus. E é Ele o único que pode interpretar corretamente a palavra. E que palavras e letras, elas não podem ferir a essência dos valores e princípios do reino. Nos ajude, ó Pai, e perdoa os nossos pecados. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos ver um outro aspecto do sábado. E esse atrito entre a interpretação da época e a essência daquilo que Cristo quer apresentar. E no final do dia, na conclusão de tudo isso, a grande essência é o amor de Deus. A grande essência é quem é Deus. A identidade de Cristo Jesus, a sua missão e a missão de apresentar a graça para vivermos nesse período de graça. Que Deus te abençoe e espero vê-la amanhã. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.